há muitos anos atrás. Então, essas são nossas evidências de que a evolução ocorre no ambiente, tá? Para explicar a evolução, nós temos algumas teorias, nós temos alguns pesquisadores extremamente importantes. O primeiro é o Lamarck. Lamarck, ele foi um cientista francês, tá? Que viveu lá no século XVIII, tem muito tempo. O que Lamarck falou para a gente? Ele propôs uma teoria que chama-se Lamarckismo, tá? Lembra desse nome, Lamarckismo. Ele tinha duas leis. A primeira, lei do uso e desuso de estruturas de órgãos e lei dos caracteres adquiridos. Caracteres são características adquiridas, tá? Então, na primeira lei, lei do uso e desuso, ele falava assim, ó, quando um órgão ou uma parte do corpo é muito utilizada, ela vai se desenvolver. E quando essa parte do corpo é pouco utilizada, ela vai se atrofiar ou desaparecer. Faz sentido, né? Se usa muito uma estrutura, ela se desenvolve. Se usa pouco, ela se atrofia ou desaparece. Tá bom. E aí, a segunda lei dele, ela está unida à primeira. Ele fala assim, ó, as partes do corpo lá que foram desenvolvidas ou atrofiadas geraram mudanças no corpo e essas mudanças são transmitidas para os descendentes. Então, olha, lei dos caracteres adquiridos. As características que se adquire são transmitidas para os descendentes. Então, para eles, usou muito uma estrutura, ela se desenvolve e vai ser transmitida para os filhos. Lei dos caracteres adquiridos. Usou pouco uma estrutura, ela se atrofia. E essa característica vai ser transmitida para os descendentes. O exemplo clássico que a gente tem, muito clássico, é o surgimento do pescoço da girafa, tá? A girafa, ela tem esse pescoção hoje. Antigamente, quando eu falo antigamente, gente, eu falo milhões de anos atrás, né? Milhares, na verdade, ela não tinha esse pescoção. E aí, como que Lamarck explicou a existência de girafas com pescoço longo? Ele falava assim, ó, as girafas que nasceram aqui, primeira figurinha, antigamente, elas tinham o pescoço pequenininho, né, há milhares de anos atrás. E aí, elas tinham a necessidade na verdade, elas se alimentam de folhas, né, das árvores. E aí, essa necessidade de comer folhas de árvores altas, por que altas? Porque as folhas das árvores baixas, gente, elas já tinham sido todas comidas. Pensa quantas espécies se alimentam de folhas. Então, a competição lá pelas árvores baixas era muito grande. Então, as girafas viram uma oportunidade nas folhas altas. Aí, não pensaram, né? Animal não pensa. Elas conseguiram alcançar as folhas das árvores altas quando elas começaram a esticar o pescoço dela. Elas esforçavam, faziam força, força, força para alcançar aquelas folhas lá no alto. E esse esforço de alcançar as folhas foi permitindo que o pescoço da girafa aumentasse, tá? À medida que aumentou, essa característica era passada para quem? Para os descendentes, aqui na segunda imagem. Era passada para os descendentes, porque ela adquiriu uma característica pela lei do uso e desuso e transmitiu para os descendentes, lei dos caracteres adquiridos. E à medida que foram se passando milhares de gerações, o que nós temos hoje? Girafas com pescoço enorme, né? Bem grande, que conseguem se alimentar das folhas altas e frutos lá naquelas plantas de estatura alta. Então, olha só, repetindo, no meio ambiente havia uma grande competição por alimentos nas plantas baixas, né? As folhas baixas, os frutos baixos, havia uma grande competição. Então, a girafa, à medida que ela percebeu lá as folhas altas, o que aconteceu? Ela começou a se esforçar para alcançar aquelas folhas. O esforço, o grande uso do pescoço fez com que ele se desenvolvesse. Como ele foi se desenvolvendo,
De acordo com a lei dos caracteres adquiridos, essa característica foi sendo passada, transmitida para quem? Para os filhos, tá? E aí, à medida que se passaram milhares de gerações, o pescoço cada vez maior, a característica de pescoço cada vez maior, foi passando para os filhos e chegaram hoje na girafa que a gente tem, tá? Então, como que a gente entende a lei de Lamarck? Ocorreram mudanças ambientais, que é a competição por muito alimento, né? Essa competição gerou uma necessidade de adaptação. Então, na teoria de Lamarck, tem-se uma necessidade de se adaptar. Então, por causa da competição grande demais, a girafa precisou alcançar as folhas mais altas. Ela tinha uma necessidade. Essa necessidade gerou o quê? Modificação nos organismos, nos indivíduos. Nesse caso, nossa modificação do pescoço. E aí, com o passar de milhares de gerações, a girafa evoluiu, tá? Outro exemplo é a língua do tamanduá. De acordo com Lamarck, o tamanduá ele precisava alcançar as formigas em buracos bem profundos, tá? O que acontecia? O esforço do tamanduá para conseguir entrar lá, colocar a língua lá no formigueiro, foi alongando a língua dele ao longo dos anos, né? E esse alongamento da língua ia passando para os filhos dele. O tamanduá conseguiu alongar um pouquinho a língua, ele se reproduzia, gerava filhos com a língua um pouquinho maior. E por aí foram se passando milhares de gerações. Com o passar dos anos, né, de milhares de anos, milhões de anos, o tamanduá, então, conseguiu ter uma língua bem grande para alcançar as formigas. Então, houve a necessidade de alcançar as formigas. O tamanduá usou bastante esse órgão, né? Lei do uso e desuso. Esse órgão se desenvolveu e foi transmitido para os filhos. As características, né? Foram transmitidas para os filhos. Então, de acordo com Lamarck, o meio ambiente, a necessidade do meio, as características do meio, ela provoca mudança nos organismos. Então, o meio provoca mudança nos organismos, visando o quê? Adaptação, tá bom? Só que temos um problema. Lamarck, ele errou na sua teoria, porque quando ele diz que a lei dos caracteres adquiridos é verdadeira, ele estava errado, porque só é transmitido para os descendentes uma característica quando ela é alterada no DNA. Se essa alteração não ocorrer no DNA, não adianta, não vai ser transmitido para os filhos. Então, por exemplo, o pescoço da girafa, ele alongar, presta atenção, ele alongar altera o DNA das células? Não altera. Nós chamamos de células somáticas, as células que fazem parte de todo o seu corpo, a célula da sua pele, célula do seu estômago, do seu intestino, dos seus ossos, todas as células que fazem parte do seu organismo são chamadas células somáticas. Se alguma alteração ocorrer nessas células somáticas, não adianta, não teremos transmissão dessa característica, dessa alteração para os filhos. Só vai ter transmissão das mudanças para os filhos ou descendentes quando as alterações ocorrerem nas células germinativas. O que são células germinativas? São nossos gametas. Então, quando tiver alteração do DNA lá no nosso gameta, aí sim, as características adquiridas vão ser passadas para os descendentes, tá bom? Então, Lamarck errou, porque as alterações, primeira coisa, se elas não ocorrerem no DNA, não tem como. E outra coisa, se as alterações ocorrerem em células somáticas, que compõem todo o seu organismo, exceto os gametas, elas não são passadas para as outras gerações. Somente alterações nos gametas passam para outras gerações. A reprodução não ocorre através do encontro de gametas? Então, quer dizer que a alteração tem que ocorrer lá no gameta. Bom, tá bom? Então, Lamarck, ele não entendeu isso naquela época. E aí, depois de Lamarck, veio um pesquisador que chama Darwin. Darwin foi um
grande revolucionário na época, ele nos mostrou como a evolução realmente ocorre, tá? Darwin, ele nos mostrou que a evolução ocorre através de um processo chamado de seleção natural, tá? A seleção natural nada mais é que o meio. Lamarck já tinha visto que o meio ele causava, ele era o fator que gerava evolução. Então, Lamarck acertou nisso, ele sabia que o meio é capaz de gerar evolução. E aí Darwin deu um nome para o meio ambiente, as condições do meio de seleção natural, tá? Então, o que Darwin falou pra gente? Olha só, as espécies, elas vivem lutando o tempo todo para sobreviver, o que é verdade, né? E aí ele continuou, os mais aptos são os únicos que conseguem sobreviver, reproduzir e aí passar suas características para os descendentes, tá? O que é o mais apto? É o indivíduo mais forte? Não é. O mais apto é o indivíduo que está adaptado àquele meio, é o indivíduo que tem características que favorecem a sobrevivência dele naquele meio. Então, esse é o mais apto. Exemplo, vamos lá, pega o ser humano, coloca dentro da água, né, dentro do mar, e compara com um peixe que vive no mar. Qual é mais apto a sobreviver, o ser humano ou o peixe? Lógico que é o peixe, tá? Agora, pega o peixe, coloca na terra junto com o ser humano. Qual é mais apto a sobreviver? O ser humano, não é? Então, para dizer se é mais apto ou não, depende do meio em que o ser está. Não se esqueça disso. Apto não é o mais forte. Apto depende do meio que o ser vivo está, tá bom? Então, a seleção natural de Darwin, ela ocorre da seguinte forma: nós temos 3 fatores importantes para explicar a seleção natural. Primeira, variabilidade. Os organismos são diferentes. Olha nós, seres humanos, nós somos extremamente diferentes. As outras espécies também são diferentes. As espécies possuem variabilidade. O que é variabilidade? Diferença, tá? As espécies são diferentes, elas têm diferenças entre si. Então, são variações, variabilidade de variação. Então, variabilidade significa as variações nas características das espécies, tá? Então, primeira coisa para entender seleção natural, existe variabilidade ou variação entre as espécies e dentro da mesma espécie, tá? Depois, reprodução diferenciada. O que é isso? Alguns organismos conseguem reproduzir mais que outros, diferenciada de diferente. Então, se tem organismo que consegue reproduzir mais que outros com maior frequência, ele vai ter sucesso. Quanto mais ele reproduzir, mais descendentes ele vai gerar, tá? Então, mais ele vai transmitir as suas características vantajosas para as próximas gerações, tá bom? Então, reprodução diferenciada se refere à existência de diferentes taxas de reprodução. O organismo que ele tiver mais adaptado ao ambiente, o organismo que for mais apto àquele ambiente, ele consegue se reproduzir mais. Ele tem uma característica vantajosa para aquele ambiente, igual o peixe humano. O peixe tem característica vantajosa na água, então ele vai se reproduzir bastante. Então, ele é o mais adaptado naquele meio, tá? Então, lembrem-se, reprodução diferenciada, o organismo mais adaptado em um determinado meio, ele consegue se reproduzir com maior frequência, tá? E outra coisa importante, quando a característica ela é desvantajosa, por exemplo, ocorre uma mudança no organismo, sei lá, uma coisa bem assim, surreal. Imagina que um peixe nasça sem as nadadeiras lá na água. É uma característica desvantajosa? Demais, né? Então, o que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer, né? Então, ele vai continuar naquele ambiente, aos poucos ele vai desaparecendo, né? Até ser extinto. Por quê? Porque ele não consegue sobreviver naquele meio, ele não vai conseguir nem se reproduzir, provavelmente. Logo, ele vai morrer ali, né? Então, é importante lembrar disso das características desvantajosas.
Terceira característica, nós falamos de variabilidade, né? Indivíduos são diferentes. Nós falamos da reprodução diferenciada, os mais adaptados conseguem se reproduzir mais. E agora a hereditariedade. Aqueles que estão se reproduzindo mais, eles vão conseguir transmitir as suas características para os descendentes, né? E à medida que continua a reprodução, essa característica vai sendo cada vez mais frequente, porque está gerando mais filhos, mais indivíduos. Então, pensa assim, hereditariedade é quando as características geralmente vantajosas, né? Porque se não for vantajoso, o indivíduo possivelmente vai ser eliminado. Então, as características que são vantajosas, características genéticas, né? Hereditárias, elas vão ser passadas para os filhos e, à medida que se desenvolve, que se passam, né, várias gerações, a frequência daquela característica, o que é a frequência? A ocorrência daquela característica na população vai só aumentando, até um dia que a espécie muda, ela sofre evolução. Por quê? Ela foi acumulando tantas características diferentes, tantas características novas, que a espécie fica diferente do seu antepassado lá de muitos anos atrás. Tá? Então, isso é o que causa, né, o que gera a evolução, tá bom? Exemplo da girafa. O que Darwin entendia sobre isso? Prestem atenção. Primeira coisa que a gente falou, variabilidade. Então, para Darwin, antigamente, primeira figura, existiam girafas do pescoço longo e do pescoço curto. Por quê? Porque as espécies possuem diferenças entre si, variabilidade. Então, se existia variabilidade, nascia tanto girafa do pescoço curto quanto girafa do pescoço longo, tá? À medida que se passavam os dias, os meses, os anos, as girafas que tinham pescoço longo, elas tinham sucesso reprodutivo. Elas tinham sucesso por quê? Porque elas conseguiam se alimentar, elas conseguiam o recurso alimentar delas, e as do pescoço curto, elas não tinham esse recurso alimentar. Elas acabavam morrendo, e aí não conseguia reproduzir. Morreu, não reproduz. Então, aqui embaixo, lembrando, ó, nas plantas baixas, existe uma grande competição por alimento. Então, as do pescoço curto, elas não conseguiam se alimentar. Morria, não se reproduzia. Agora, as girafas do pescoço longo, como elas tinham lá o alimento nas árvores altas só para elas, pronto. Elas conseguiam se alimentar, conseguiam se reproduzir, o que nós chamamos mais cedo de reprodução diferenciada, porque as mais adaptadas, no caso, as girafas do pescoço longo, que tinham uma característica vantajosa, elas conseguem se reproduzir mais, e as do pescoço curto não. Então, as do pescoço curto foram começando a morrer, e as do pescoço longo começou a se reproduzir e aumentar a população de girafa de pescoço longo. Com o passar de milhares de anos, o que aconteceu com o passar de longas gerações, né? De várias gerações, sobreviveu mais girafas do pescoço longo e a espécie se modificou, a espécie evoluiu. Ou seja, se antes a gente tinha lá as girafas do pescoço curto, ela foi evoluindo, 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 até chegar na girafa do pescoço longo. Tudo porque existe variabilidade, existe diferença entre as espécies. As espécies que são mais adaptadas, elas se reproduzem mais, reproduzem de forma diferencial. Com o passar de muitos anos, as girafas que estão se reproduzindo mais, do pescoço longo, começa a transmitir essa característica vantajosa para quem? Para os seus filhos. E aí reproduz, 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 até chegar um momento em que nós temos uma nova espécie de girafa. As girafas do pescoço longo, tá? Que é a girafa que nós temos hoje. Então, essa é a parte da hereditariedade, que é a transmissão das características vantajosas, né, ao longo aí das gerações, o que gera a mudança da espécie, né? Porque ela se reproduz bastante, então ela vai passando aquela característica para os filhos dela,
tá? Então, isso é a teoria de Darwin. Darwin também teve um probleminha. Lamarck teve, Darwin também. Darwin, ele era extremamente inteligente. Porém, naquela época, não existia o conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, Darwin, ele mostrou que as espécies têm variações, né? Por exemplo, lá nascia girafa de pescoço curto e longo. Porém, Darwin não conseguia falar como essas variações surgiam e ainda como elas eram transmitidas. Darwin não sabia falar, tá? Ele não soube explicar, então, como que as diferentes características entre os seres de uma espécie surgem. E ainda, surgiu lá o pescoço longo, tá? Ele não sabe explicar como surgiu. E ainda, a característica do pescoço longo foi transmitido para os filhos. Ele também não sabia explicar como que isso era transmitido. E aí, vocês conhecem esse carinha? Surgiram os trabalhos de Mendel, o cara, o pai da genética. E aí Mendel trouxe para nós o conceito que faltava, né? A genética. A genética nos mostra como as características são transmitidas. A genética não estuda a hereditariedade. Ainda, a genética estuda o DNA. Então, a genética nos mostra como surgem variações ou como surgem diferentes características nos seres vivos, tá bom? Então, a nova teoria hoje utilizada chama-se teoria sintética da evolução, onde nós temos a união da seleção natural de Darwin com a genética, tá? Então, repetindo, teoria sintética da evolução é a teoria mais aceita hoje, porque ela une as ideias de Darwin, seleção natural, com a genética de Mendel, tá? Então, essa teoria também é chamada de neodarwinismo, tá bom? Neodarwinismo. O neodarwinismo, então, vamos lá, resumindo, ele incorpora a ideia de quê? De mudança no DNA das espécies. Essa mudança é transmitida para os filhos e aí vai surgindo características diferentes na espécie. Essas características, se forem vantajosas, vão passando para os descendentes, até que um dia a espécie muda tanto que ela se torna uma nova espécie. Aí nós teremos um ancestral e uma nova espécie. Quais são essas mudanças no DNA? São mudanças que a gente chama de mutação, que é uma alteraçãozinha no DNA, e recombinação genética ou recombinação gênica, que é uma nova combinaçãozinha que acontece lá nos nossos genes, tá bom? Então, quais são os fatores que a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo incorporou à teoria de Darwin da seleção natural? Recombinação gênica e mutação, tá bom? Essas características explicam a ocorrência de variações entre as espécies, tá bom? E a genética é capaz de explicar como essas variações são transmitidas. Então, essa é a teoria mais aceita hoje. Só reforçando, seleção natural é a ação do meio sobre os seres vivos. Por exemplo, nós falamos da girafa. Qual era a ação do meio? A disputa lá dos seres vivos por alimento. A escassez de alimento no meio era um fator que pressionava os organismos, né? E aí, somente aqueles mais adaptados conseguem ter sucesso, porque eles conseguem ter sucesso reprodutivo. Eles vão se reproduzindo, reproduzindo, e aí vai como se fosse tomando conta do ambiente, tá? Então, lembra, seleção natural é a ação de quem? Do meio. Pode ser disputa por recurso alimentar, disputa por território, pode ser o próprio meio, viver na terra, viver na água, viver voando, tá? Qualquer característica, beleza? Pessoal, um exemplo de seleção. Olha só, antibiótico. O que o antibiótico faz?
Quando você toma antibiótico, você está doente porque você está sofrendo, né, com a ação de alguma bactéria no seu organismo. Tá bom. Quando o antibiótico entra no seu organismo, ele vai matar as bactérias que são sensíveis a ele. Darwin nos ensinou que existe variabilidade entre os seres vivos, não é? Então, quer dizer que lá no seu corpo pode ter bactérias que já nasceram resistentes ao antibiótico e tem as bactérias que são sensíveis. Então, as bactérias nascem assim, tá? Então, nós temos lá as que nasceram resistentes a esse antibiótico e as que são sensíveis. Quando você toma um antibiótico, quais bactérias morrem? As sensíveis. E quais ficam? As que são resistentes. As que são resistentes, quer dizer que elas são adaptadas, porque elas conseguem sobreviver naquele meio cheio de antibiótico. Então, por que a gente não pode ficar tomando muito antibiótico? Porque quando você toma antibiótico, você mata as bactérias sensíveis e seleciona as mais, não vamos chamar de forte, né? Vamos chamar as adaptadas. Então, se você ficar tomando muito antibiótico, você vai só selecionando as mais fortes. As mais fortes vão ficando, vão ficando, vão ficando. Vai chegar um momento que o antibiótico nenhum faz efeito, porque as sensíveis já morreram todas, e aí as fortes ficam lá, no seu organismo, tá? Outro exemplo, agrotóxico, né, que a gente chama de pesticida. Tem uma plantação qualquer e tem lá um inseto muito persistente que não morre. Aí o que o agricultor vai fazer? Vai jogar agrotóxico. Quando ele joga agrotóxico, nessa espécie de inseto, nasceram insetos que são sensíveis ao agrotóxico, e colocou agrotóxico, eles morrem, e nasce uma pequena quantidade de insetos que são resistentes a esse agrotóxico, bem pequena quantidade. Aí, à medida que o agricultor vai usando o agrotóxico, as sensíveis morrem, fica quem? Aquelas que são resistentes, aqueles insetos, né, na verdade. Então, joga de novo, e ele faz isso por anos, né? À medida que vão se passando os anos, né, os meses, quem vai ficando mais lá na plantação? Os insetos que nasceram resistentes ou sensíveis? Não são os resistentes? Então, chega um ponto que tem tanto inseto resistente que o agrotóxico não tem efeito mais. E os sensíveis já morreram tudo. O resistente, ele vai sobrevivendo, vai reproduzindo, e aí ele vai ficando ali naquele ambiente e tendo sucesso, né? Então, é assim que se entende o processo de evolução por seleção natural. O antibiótico fez o processo de seleção, o agrotóxico também fez o processo de seleção, tá? Ele conseguiu mudar a característica daquela população, porque antes tinha um montão, pesticida, por exemplo, antes tinha um montão de inseto sensível, um monte, eles morriam tudo. Só que aquela pequena quantidade de insetos fortes foi continuando lá, foi continuando. E à medida que eles se reproduziam, reprodução diferenciada, eles foram permanecendo no meio, tiveram sucesso reprodutivo, passaram essas características para os seus filhos, hereditariedade, e aí eles aumentaram na população e mudaram então a característica daquela população, tá? Então aqui é um quadro comparativo entre Lamarck e Darwin, tá? Para Lamarck, o meio gera necessidade de mudança, ele induz mudança no indivíduo, tá? Agora, para Darwin, o meio ele faz uma seleção natural nos indivíduos, tá? Então, quem tiver uma característica mais apropriada para aquele ambiente, ele sobrevive. Lembrando que depende do ambiente que o indivíduo está para falar que ele é adaptado ou não àquele ambiente, tá? Então, Lamarck, o meio cria necessidade de mudar. Para Darwin, o meio apenas seleciona o que são mais aptos, os que são mais adaptados, os que têm características apropriadas, tá? Lamarck, como que surgem novas características? Através de uso e desuso de órgãos. Darwin, na população, já surgem indivíduos diferentes, eles já nascem diferentes,
tá? Eles não adquirem características diferentes pelo uso e desuso, eles já nascem assim, é o que ele chamou de variabilidade, tá? Então, para Darwin, a população é composta por indivíduos diferentes, e que esses indivíduos, o que tiver uma característica vantajosa para aquele meio, ele vai ser adaptado e vai ter sucesso reprodutivo, tá bom? Para Lamarck, as características que o indivíduo adquiriu pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes, tá? Para Darwin, aqueles mais aptos, mais adaptados, eles vivem mais tempo, reproduz mais e aí transmite as suas características aos descendentes, tá bom? Pessoal, deem uma lida, tá? Nos slides para reforçar. Qualquer dúvida, deixem lá um comentário ou falem no grupo, tá bom? Um abraço a todos.